Bom dia, amados, bom dia, graça e paz no Senhor Jesus, que alegria estarmos juntos novamente. Domingo passado, demos uma pausa, que foi nossa Assembleia de Membros, e já bate aquela saudade da nossa EBD, desse encontro, dessa comunhão. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua fidelidade, que o Senhor esteja contigo, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, que nesse momento haja a paz do Senhor Jesus sobre a sua mente, sobre a sua casa, para que possamos ouvir mais uma manhã a voz de Deus, falando, nos alimentando e nos sustentando. Amém? E eu quero deixar contigo, logo nesse início de EBD, um versículo que eu gostaria muito que você lesse comigo aí na sua casa, abrindo a sua Bíblia. Encontra-se em Romanos, capítulo 12, e versículo 12. Você poderia abrir a sua Bíblia, por favor, para nós lermos juntos, juntinhos aí? Cada um na sua casa. Vamos ler Romanos 12, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos ler de novo? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Assim nos deixa a palavra em Romanos 12, versículo 12. O evangelho genuíno de Jesus não exclui, irmãos, as lutas, perseguições e dias difíceis, para os quais temos que estar preparados. Temos aqui nesse versículo de Romanos 12, versículo 12, dois conselhos e um segredo para vencermos dias tão difíceis. E estamos vencendo em nome de Jesus esses tempos tão difíceis da pandemia. Primeiro conselho que ele nos dá, logo no iniciozinho desse versículo tão maravilhoso, ele diz: alegre-se na esperança. Essa alegria, esse regozijo é especial, pois independe das circunstâncias. Ele não está condicionada, ela, né? A esperança não está condicionada ou limitada à situação, ao problema qual estamos vivendo. Esperança é a certeza da intervenção de Deus, é a convicção de que Deus é soberano e de que todas as coisas estão sob o seu absoluto controle e todas as suas permissões e vontade são e concorrem para o meu bem, para o seu bem. Segundo conselho, seja paciente na tribulação. Fale aí comigo. Seja paciente na tribulação. Ser paciente, queridos irmãos, nada tem a ver com cruzar os braços, ficar esperando, ver o que vai acontecer. Não. Mas é enfrentar as batalhas, encarando qualquer inimigo de frente. É não deixar-se abater pelas circunstâncias que nos oprimem. O grande desafio na tribulação é o poder que ela pode exercer dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Não podemos deixar que a tribulação roube a nossa alegria, minando a esperança e, consequentemente, reduzindo a nossa resistência. Não podemos, amados, deixar que a tribulação nos abata, nos deixe abatido, mine a nossa alegria, tire a nossa esperança. Não podemos. Mas agora, a grande pergunta é: como conseguir essas duas atitudes na vida? Como conseguir? Irmãos, a resposta está na parte C que o apóstolo Paulo nos deixa. Na última parte do versículo, ele diz, ele te dá a chave: persevere na oração. Fale aí, para que o inimigo possa ser repreendido nesse momento, que você possa dizer agora, nesse primeiro momento de EBD: eu vou perseverar na oração. Eu vou ter intimidade com o Senhor Jesus e eu sou vitorioso, vitoriosa em Cristo Jesus, através de uma vida
de intimidade com Deus é através da oração. Quer ficar de pé diante das lutas, queridos irmãos? Então, não negligencie sua vida de oração. Ela é o segredo, ela é o passaporte para você permanecer de pé. A oração nos sintoniza em Deus, ainda que não mude as circunstâncias, irmãos. Vamos refletir nisso? Ainda que não mude as circunstâncias tão rapidamente como desejamos, mas ela muda, a oração, ela muda aqui, ó, ela muda o nosso coração diante das circunstâncias difíceis. Ela vai mudar a sua visão. A oração vai renovar a sua esperança. A oração vai te capacitar para que você possa ser paciente na tribulação. Ainda que não mude as circunstâncias, ela muda o nosso coração. Amém? Temos passado dias difíceis, onde temos que realmente nos alegrar na esperança, onde temos que realmente ser pacientes na tribulação e precisamos, principalmente, estar a cada momento repreendendo toda a ação do inimigo, que nos tira a paz, que não nos deixa ter tempo de qualidade para orarmos, orar até ouvir a voz de Deus. Orar pedindo para que Ele fale conosco, que não seja um monólogo só pedindo, mas que possamos parar nesses momentos das nossas orações, dentro do nosso quarto, ajoelhados, com os corações quebrantados, e ouvir a sua voz e acalmar os nossos corações. Amém? Entregue nessa manhã tudo aquilo que tem tirado a sua alegria, que tem deixado o seu coração apertado. Entregue nesse momento que nós vamos orar, entregando a nossa manhã de escola dominical também nas mãos do Senhor. Abaixe a sua cabeça e eleve seu pensamento ao Senhor Jesus nesse momento. Pai, te agradecemos, Senhor, porque é a tua palavra que nos garante, é Romanos 12:12 que nos garante que nós podemos sim manter a nossa esperança viva em ti, que nós podemos sim sairmos vitoriosos nas nossas tribulações, porque é a tua palavra que nos garante que tu estás no controle de todas as coisas, de todas as circunstâncias. E eu quero entregar o lar, as famílias dos nossos irmãos nesse momento em suas mãos. Que possamos ser vitoriosos em Cristo Jesus através de uma vida de intimidade contigo, Pai. Através do alimento que é a tua palavra e ouvirmos a sua voz através da oração. Nos ensine a orar. Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. E toma conta, Pai, de nossas vidas. Que possamos ter tempo de qualidade aos teus pés, Senhor, que nós te pedimos. Tira a ansiedade que muitas vezes invade nossos corações, o pensamento acelerado que não nos deixa falar corretamente contigo, de uma entrega total. Nós repreendemos todo o ativismo que temos durante a semana e que possamos ter esse coração disposto, esse coração sedento de nos ajoelharmos, de nos quebrantarmos e de nos entregarmos totalmente a Ti e de sermos sensíveis à Sua voz. É o que nós te pedimos nessa manhã, Pai. Eu quero te agradecer mais uma vez pela nossa escola bíblica dominical, pela bênção que nós temos recebido toda manhã, porção da Tua palavra através do nosso pastor. Entregamos também a sua vida, as suas ansiedades, a sua família, Senhor. Fale cada dia mais ao seu coração, os propósitos que tu tens também para esse de agronomia. Fortaleça essa igreja. É o que nós te pedimos e entregamos tudo em tuas mãos. E muito obrigada por mais uma semana. Muito obrigada por todos os livramentos, Pai, os quais o Senhor nos concedeu durante essa semana. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, eu quero convidar você, né, para logo mais à noite nós estarmos juntos na nossa live, também no culto presencial. Hoje nós também estaremos compartilhando o resultado da eleição de domingo passado.
Mas eu quero aqui ler de forma de agradecimento, né, tanto da minha parte como também da parte do Carlinhos, que foi o presidente do Patrimônio nesses últimos 5 anos. Eu quero ler aqui uma carta que ele endereçou para a igreja. Gostaria de agradecer por esse tempo que passei como presidente do Patrimônio, que sem dúvida foi uma experiência gratificante. Agradeço muito ao comprometimento da equipe, Fábio Ferreira, Denis Carvalho, Neide Sena, Elisiane Souza. De uma forma especial, quero homenagear a Delma Tunala, por incrível conhecimento e entrega ao cargo de tesoureira. Foi muito enriquecedor trabalhar com uma pessoa tão comprometida com o seu trabalho. Também agradeço o empenho dos funcionários da igreja, os contratados e substitutos, sempre honrando o compromisso dobrado de trabalhar na casa do Senhor. Quero destacar o Diegão, sempre pronto a nos ajudar em diversas emergências. Agradeço também a equipe de som e mídia, o Ministério de Louvor e demais departamentos, aos líderes e oficiais pelos respeito e ajuda. Agradeço aos demais irmãos, membros da igreja, pela paciência e colaboração. Por último, mas não menos importante, agradeço ao pastor Oswaldo e pastor Samuel pela confiança, respeito e carinho que sempre nos tratou. Assumimos num período de crise econômica e tivemos que rever e ajustar despesas da igreja, tarefa que me tornou persona não grata para alguns, são ossos do ofício. Saímos com o sentimento de dever cumprido, certo de que fizemos o melhor diante da situação exigida. O desafio de manter as contas em dias e adequadas para o novo cenário foi atingido. Deixamos para a próxima gestão as contas pagas, sem dívidas, exceto a SEDAI que está na Justiça, ou prestações comprometedoras. Fica a minha torcida para que a próxima gestão seja muito melhor. Coloco-me sempre à disposição da minha querida igreja. Diácono Carlos Alberto de Oliveira, servo do Senhor. O Senhor possa, então, abençoar o Carlinhos, né, toda a diretoria, que Deus possa renovar as forças, né? E aí vamos ver aí o que Deus tem daí para frente para a vida do Carlinho, bem como do restante da diretoria. Mas nós também somos muito gratos a Deus pelo empenho, pelo trabalho, pela dedicação, em nome de Jesus. Queridos, hoje nós vamos dar continuidade, né, à nossa lição como ser um cristão de verdade, né? Nós estamos agora entrando, para você acompanhar, se você estiver com a sua Bíblia aí, em Mateus, no capítulo 5, né? Nós hoje vamos falar do verso 38 ao verso 42, que fala sobre a vingança, né? A vingança pessoal e como lidar com pessoas com personalidades diferentes da nossa, né? Nós vamos estar, então, refletindo sobre essa questão, tentando entender o que Jesus estava querendo realmente falar ali no Sermão do Monte. Eu sei que essa parte da Bíblia, especialmente, é uma parte que traz inquietação em alguns, né? A questão de tentar analisar se é uma questão literal, né? Ou se é uma questão metafórica, alegórica, que nós precisamos, então, aprender a lição, né? Eu até separei aqui, não estou ainda conseguindo colocar de uma forma mais ampla a tela, daqui a pouquinho eu acho que eu consigo, né? Então, nós podemos perceber de que Jesus ele vai começar, né, dizendo assim: ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente, e depois aí no verso 39 ele vai dizer: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e ao que demandar contigo a tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, dá ao que te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então, esse texto aí, que é um dos textos mais desafiadores, né, na vida cristã, no sentido de que
se ele for observado de forma literal, tem algumas pessoas, então, que vão dizer de que há uma autoanulação, né, de que talvez seja muito difícil uma pessoa como ser humano, tendo o sangue quente correndo nas veias, estar andando à altura do que esse texto exige, né? E aí eu quero compartilhar com vocês de que, dentro da visão e do contexto em que Jesus falou isso, nós precisamos estar entendendo, né? Ele está falando sobre uma reflexão feita lá no Pentateuco, e nós podemos e devemos também ter o conhecimento de que o Pentateuco, né, ele traz para nós os 10 mandamentos, né? Êxodo 20, por exemplo, contém os 10 mandamentos, que é o resumo da lei. Mas se nós lermos atentamente, vamos ver que Êxodo capítulo 21 ao capítulo 23 é uma série de ordenanças que regulamentavam, então, os 10 mandamentos, né, que eram endereçados na época especialmente aos juízes. Então, nós podemos ver que havia justiça, que a injustiça devia ser combatida, né, de que as causas eram refletidas para saber, então, quem era culpado e quem era inocente. Então, o texto, de forma nenhuma, está incentivando, então, de que a justiça não prevaleça, que não se reivindique seus direitos, porque muitas vezes esse texto que nós lemos dá essa impressão para alguns, né? Ah, então eu não posso reivindicar os meus direitos? Sim. Desculpa interromper, mas eu fiquei na dúvida. A parte anterior sobre falar a verdade, a gente já abordou? Então, Miliane, porque a parte anterior nós chegamos a conversar sobre a questão de falar a verdade em qualquer circunstância e o contexto também de que existe a ressignificação, porque fala também dos juramentos, não é isso? Você não pode jurar sobre o céu, sobre a terra, e nós chegamos a conversar, então, um pouco sobre essa questão de que... Então eu devo ter me perdido. Então, nós chegamos à conclusão de que precisa ressaltar o falar a verdade em toda circunstância, mas que tem a questão da ressignificação, né? E de que o que Jesus estava querendo dizer ali, quando diz que a palavra tem que ser sim, sim, não, não, seria basicamente a questão de falar a verdade em todo o tempo. Mas nós podemos, por exemplo, a semana que vem, fazer um resumo para nós estarmos relembrando e tratando do texto de uma forma específica, porque nós acabamos tratando dessa questão analisando um outro texto, não necessariamente esse texto especificamente. Aí eu entrei agora aqui nessa questão da proibição da vingança pessoal. Obrigada, pastor. Tá bom. Então, e aí nós precisamos estar entendendo essa questão de que o texto, né, não diz para nós que nós não devemos estar necessariamente reagindo à injustiça, né? O texto, no contexto que nós lemos, vai falar que nós não devemos estar buscando a vingança pessoal. E precisamos estar olhando o seguinte, que Jesus coloca ali alguns tipos de relacionamentos abusivos, né? E que você, então, precisa tomar consciência e não se vingar de forma pessoal, né? Mas, se tiver necessidade, você pode buscar, por exemplo, um tribunal, né? Uma instância, né? Que possa realmente julgar aquilo sem que seja algo que te motive a uma vingança, né, usando as suas próprias mãos, né? E aí, então, nós precisamos entender isso. Ó. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Então, ele está falando aqui como nós devemos nos relacionar com aquelas pessoas que sabemos que são perversas, né? Aí ele vai falar aqui, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta também a outra. E aí esse texto aqui aí é uma coisa que as pessoas precisam entender o contexto, né, para que possa estar realmente discernindo o que Jesus estava querendo dizer, né? Eu vou aqui interromper a tela e vou, junto com vocês, refletir aqui um pouquinho
que quando Jesus fala assim, não resistais ao perverso, ele está falando, então, de que existe a possibilidade de você ter um relacionamento com pessoas perversas, né? A palavra ali é poneróis, que seria até pessoas que acabam sendo representantes do diabo, né? Elas se fazem adversárias e elas têm o prazer, então, de te prejudicar, né? E aí, logo depois, ele vai falar sobre essa questão de que a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra, né? E depois, ao que demandar contigo a tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá o que te pedes e não volte às costas o que deseja que lhe empreste. Eu queria conversar um pouquinho com vocês aqui para que nós pudéssemos refletir. O entendimento aqui é de que isso aqui é literal ou isso aqui é alegórico, metafórico. O que Jesus estava querendo dizer aqui é uma questão de ensinar princípios e que não necessariamente, por exemplo, no que diz respeito, se alguém te der um tapa na sua face direita, você voltar a outra, né? Se isso é literal ou, no seu entendimento, isso aqui é uma forma alegórica para ressaltar um princípio. Ou as duas coisas. Quem é que pode falar um pouquinho? Vou falar a Miliane, né? Miliane, o que você acha? Obrigada, pastor. Estava aqui tentando pensar. Ai, pastor, eu acho complexo. Assim, eu não sei se eu vou colocar aqui que a palavra é alegórico. Eu acho que, como, né, você coloca, isso vem da lei mosaica, vem de alguns princípios legais que estavam estabelecidos para os judeus. Correto. Então, é como a gente teria que talvez fazer uma contextualização para a nossa realidade hoje, para entender o que aquilo significava para o judeu. Eu acho que esse é o grande desafio desse texto, é entender o que aquilo, do ponto de vista legal, significava para o judeu, para poder entender o que Jesus, de fato, está demandando da gente como um princípio de uma justiça que excede muito aquilo que apenas a lei diz, né? Então, para mim é isso, perceber nesse texto quais eram os princípios legais aos que os judeus estavam submetidos e como que Jesus usa esses princípios para dizer para eles, olha, a minha justiça vai muito além, né? O que eu capacito vocês, enquanto meus servos, a ser e a agir dentro de uma lógica de justiça que vai muito além desse princípio legal. É mais ou menos assim que eu penso. Espero que... Ok. Então, nós precisamos sempre lembrar de que o texto vai começar assim, no verso 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então, o texto está falando de vingança pessoal. Está falando, se alguém te prejudicou num nível, você tem o direito de prejudicá-lo no mesmo nível, né? Então, esse seria o primeiro ponto. Uma outra coisa que nós precisamos estar entendendo, que mesmo dentro do contexto da lei mosaica, para que se chegasse a esse ponto de vista de que a pessoa deveria sofrer, né, o mesmo prejuízo que você havia sofrido, isso precisava ser levado para um tribunal. Não era necessariamente que alguém, por exemplo, fazia alguma coisa de ruim para você e que você teria, no mesmo momento do seu prejuízo, o poder de reação, né, sem comunicar, por exemplo, a um tribunal, a autoridades. E o que Jesus realmente está querendo dizer aqui é a proibição da vingança a nível pessoal, né? A nível pessoal, né? E aí ele vai falar, então, sobre essa questão do relacionamento com pessoas perversas. Quando ele vai falar aqui sobre a questão de que se alguém ferir na face direita, volta-lhe também a outra, há uma questão aqui, né, de heresia religiosa, que era muito comum na época. Nós podemos até ver que isso acontece no episódio em que Jesus ele foi preso, né? E aí eles procuravam um defeito em Jesus, precisou de um testemunho falso, né? E eles, então, espancaram Jesus
né? E lá no original tem essa ênfase de que bateram no rosto dele, né? E ele não responde nada. Então, esse conceito aqui de que ferir na face direita, volta-lhe também a outra, está diretamente ligado a uma acusação de heresia religiosa, né? E quando isso, então, não era verdade, mesmo assim, era o princípio de que a pessoa não deveria reagir, que deveria entregar isso nas mãos de Deus ou procurar um tribunal para que aquela questão pudesse ser julgada, né? No caso de Jesus, não tinha como buscar um tribunal mais humano, porque ali estava o tribunal máximo que poderia resolver aquela questão, e ele fica, então, com o prejuízo, né? Mas dizendo, então, de que aquilo certamente traria consequências futuras. Também, quando ele vai falar assim, ao que demandar contigo a tirar-te a túnica, deixa ali também a capa, né? Essa palavra demandar aqui vai falar a nível de pessoas que possa te processar por alguma coisa, né? E que você, então, naquele primeiro momento, não deve reagir, né? A não ser que você depois possa buscar, então, um tribunal, né? Uma instância, para que aquela questão possa ser resolvida, né? Depois ele vai falar aqui, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, né? Então, ele está usando aqui um outro princípio aqui da questão do abuso de autoridade, né? Do abuso de autoridade, tanto religiosa quanto também militar, né? E são situações que nós temos que lidar no nosso dia a dia. E, por último, ele vai falar, então, dá a quem te pede, não volte as costas, o que deseja que lhe empreste. Está falando também de como a gente deve lidar com as pessoas que pedem dinheiro, que chega perto da gente para pedir dinheiro. Então, ele está usando aqui 3 exemplos práticos. O primeiro, né, da questão do abuso de autoridade religiosa, fazendo uma acusação indevida contigo, né? O segundo, ele está falando sobre a questão do processo, alguém que resolva te processar, né? E que você, naquele primeiro momento, por exemplo, não deve buscar uma vingança pessoal, e sim buscar uma instância superior para que aquela demanda possa ser corretamente analisada, né? E terceiro, ele está falando aqui sobre a questão do abuso de autoridade no relacionamento, por exemplo, militar, no relacionamento profissional, né? E, por último, ele está falando também a questão de que você não precisa ficar fugindo daquela pessoa que te pede dinheiro, que seriam situações específicas que a gente, então, enfrenta no dia a dia e que ele, né, desautoriza a vingança a nível pessoal, né? E nós devemos estar sempre levando em consideração o fato de que ele, né, Jesus, está falando diretamente para as pessoas que se propõem a fazer parte de um novo reino, né? Então, é uma palavra diretamente relacionada conosco, que já tem um relacionamento com Deus, tá? Então, é proibida a vingança a uma pessoa perversa, alguém que me processe, alguém que abuse da sua autoridade, alguém que me peça dinheiro, ok? É isso que ele está querendo dizer de uma forma específica aqui no texto, a nível pessoal. Por isso que tem até algumas pessoas que defendem alguns outros princípios, né? Por exemplo, que não vamos conversar agora, talvez num determinado momento nós poderíamos conversar com mais cuidado sobre isso. Existe um autor chamado John Stott, que ele é sensacional, né, nas reflexões. E ele, então, tem um livro chamado Contra a Cultura Cristã, que fala do Sermão do Monte, né? Aí atualizaram o nome, agora o nome desse livro é O Sermão do Monte. E ele, então, fala com bastante propriedade, né, sempre do texto bíblico, né, fazendo as exegeses, refletindo de uma forma profunda, vendo o contexto em que Moisés estava inserido, o contexto que Jesus estava inserido e o contexto que nós estamos inseridos. Mas ele defende, por exemplo, a pena de morte, né? Ele acha de que mesmo a gente tendo uma reflexão correta do Sermão do Monte, você pode ser um crente que defenda a pena de morte, né? E numa reflexão assim geral, a gente logo pensa
que um cristão, de forma nenhuma, pode estar apoiando ou aceitando a pena de morte. Né? Só para que você possa ver, aí nesse texto especificamente, ele está dizendo, e é isso mesmo que o texto está dizendo aqui, é de que é proibida a vingança a nível pessoal, mas que se pode levar demandas a instâncias para que se possa tomar, então, a atitude que se seja aquilo que confirme a justiça sendo praticada, que a ênfase do texto aqui é evitar a vingança a nível pessoal, ok? E que está falando especificamente dos relacionamentos com pessoas perversas, de alguém que me processe, de alguém que abuse da sua autoridade, de alguém que me peça dinheiro, ok? Que a proibição do texto aqui seria especificamente direcionada a esses tipos de relacionamento com pessoas que no nosso dia a dia, né, de uma forma mal intencionada, nos processe, que nos obrigue a alguma atividade, né, o que nos peça dinheiro emprestado. Seria basicamente isso aqui. Pegando esse gancho... Desculpa, só para não ficar uma dúvida sobrando aqui na minha cabeça. Mas o olho por olho, dente por dente da lei mosaica era a vingança pessoal? Não. Não, então. Era uma orientação de equiparar o peso da punição com um ato de infração, não é isso? Exatamente. Só que os rabinos, tanto na questão lá de falar a verdade, né, eles vão dizer de que falar a verdade era circunstancial, né? Eles também começaram a falar que essa questão da vingança também era circunstancial. Amar ao próximo, circunstancial. É por isso que Jesus sempre falou assim, ouviste o que foi dito, né? Então, esse foi dito era a interpretação dessa classe religiosa que estava abrindo exceções e fazendo interpretação do seu bel prazer da lei. Então, eles diziam que havia circunstância, né, que dava direito a uma vingança pessoal, havia circunstância que dava direito a não falar a verdade, havia circunstância em que as pessoas poderiam não amar aquelas pessoas que estavam passando por necessidade, porque eles haviam interpretado a questão do próximo. Ao próximo, para eles, na interpretação, a Bíblia nunca disse isso, era o seu conterrâneo, né? Era alguém que eles estimavam, e Jesus, então, vem para combater, né, esse tipo de interpretação vazia em que eles usavam seu próprio bel prazer. Né? Na questão do adultério também, né, porque eles diziam de que poderia, então, se tendo concubina, fazer contratos de 24 horas, por exemplo, para que você pudesse ter relacionamento, né, sexual com alguém sem que você estivesse infringindo a lei. Essa eu achei surreal, né? Contrato de 24 horas. Então, o segredo aí está no ouviste o que foi dito, que é a interpretação personalizada do fariseu que queria ajustar a lei ao interesse dele. Isso daí. Exatamente isso. Então, aqui é uma crítica, né, especialmente à liderança religiosa da época, né, e Jesus aproveita isso para dizer, então, qual seria a interpretação correta. Né? Aí tinha embutido, como nós vimos na semana retrasada, né, a questão do machismo, né, o relacionamento abusivo com as mulheres, havia a questão também deles estarem aproveitando determinadas circunstâncias, porque ele dizia assim, ó, não se pode jurar pelo templo, né? Mas eles falavam assim, mas se um líder, por exemplo, investe na vida do pai e da mãe, né? E ele está comprometido a dar o dízimo, e ele não ajuda o pai e mãe porque ele dá o dízimo, então ele está isento dessa obrigação que a lei, né, colocava para que o filho pudesse abençoar também financeiramente o filho. Ele dizia assim, não, o meu dízimo é o corban, né? E aí eu estou desobrigado das outras, dos outros compromissos. Seria hoje assim, mais ou menos, o cara que é dizimista, mas ele não cumpre com as suas tarefas sociais, com as suas tarefas também pessoais, né? Um caloteiro, mas ele é dizimista.
Então, seria basicamente isso que Jesus estava combatendo de uma forma direta aqui. Aí ele está dizendo aqui, porque nessa época, a questão da busca por um tribunal também, para que as situações pudessem ser resolvidas, estava sendo deixada em segundo plano. As pessoas estavam buscando a vingança pessoal e dizendo, porque na lei está escrito olho por olho, dente por dente. Mas na lei estava escrito que essa demanda deveria ser levada para um tribunal para que houvesse, então, a análise de um juiz, para que se chegasse a essa conclusão. Então, nesse ponto de vista é que nós precisamos olhar para esse texto. Entendi. Mas, de qualquer modo, desculpa, só para ficar aí, e para que a gente entenda também, né, porque quando eu falei que eu acho que quando a gente entende um pouco do que isso significava para o judeu, cada uma dessas situações, né, o que era o bater na face direita, o que era o demandar a túnica, a gente entende um pouco que aquilo eram princípios legais para eles. E aí agora ficou, na minha percepção, fica bem mais claro a gente conseguir compreender o texto. Porque, de fato, na lei mosaica tinham esses princípios estabelecidos. Olho por olho, dente por dente, bater na face direita, demandar a túnica, mas agora ficou claro que a questão é que as pessoas estavam distorcendo isso e transformando isso numa regra, numa forma pessoal de se relacionar com a vingança. Obrigada, pastor. Excelente. Exatamente. Não sei se mais alguém tem dúvida, mas ficou muito bom. Então, exatamente isso daí. Ó, essa questão aqui, então, de ferir a face direita, voltar-lhe a outra, está diretamente também ligado à questão de uma acusação de heresia de forma indevida, né? Quando alguém chamava você de herético, o peso da lei, então, contra você era de que alguém poderia bater na tua face, né? E ali Jesus está dizendo de que se isso acontecesse, você não deveria reagir naquele momento. Você deveria até, depois, procurar um tribunal, como o apóstolo Paulo fez, por exemplo, né? O apóstolo Paulo ensina isso para nós. Ele é acusado de alguma coisa e ele até, né, dentro do contexto romano, ele apela, então, para a sua cidadania romana para que aquilo pudesse ser esclarecido numa outra instância, né? Então, se fosse, né, isso que acontecesse, o apóstolo Paulo não teria o direito de reação, né? O apóstolo Paulo ele vai buscar, então, uma instância para que aquela situação pudesse ser reconhecida. Eu falo isso porque o presidente Obama, num determinado discurso dele, ele não fez essa leitura, e ele é um ótimo orador, uma pessoa muito inteligente, mas ele disse assim, que se os Estados Unidos fosse governado segundo as leis, né, dos princípios, melhor dizendo, que o Sermão do Monte impõe, ele deveria, então, acabar com o estado de defesa, né? Eu digo, os Estados Unidos não poderia reagir a nenhum tipo de retaliação, a nenhum tipo de ataque feito contra os Estados Unidos. Só que ele não fez a leitura bíblica correta. A leitura bíblica aqui correta é de que é uma proibição à vingança a nível pessoal, né? Que na época, então, os fariseus, sinédrios, saduceus, eles, então, como intérprete da lei, estavam manipulando a interpretação da lei para que pudesse ser usada a seu bel prazer. Isso na questão de falar a verdade, isso na questão do adultério, isso na questão das demandas também de abuso de autoridade. E Jesus, então, está combatendo isso e dando para nós, então, essa visão especificamente. Então, essa questão aqui de ferir a face direita, voltar-lhe também a outra, está diretamente ligado a uma questão religiosa, que era muito comum na época, ok? Aí está falando aqui depois de uma coisa que é mais comum nos nossos dias, né? Da questão das pessoas que podem querer nos processar, né? E que a gente, então, não deve, naquele momento, estar buscando uma vingança a nível pessoal. Das pessoas também que nós temos que nos relacionar e abusa de autoridade. Nós não devemos também buscar uma vingança a nível pessoal, né? Mas em nenhum momento o texto aqui está dizendo que você não pode procurar algumas instâncias para que a situação possa ser esclarecida e a justiça possa realmente prevalecer, ok? Mas quando ele fala que não resistais ao perverso, eu quero pegar esse gancho, porque eu quero aproveitar esse tempo
para que nós possamos estar nos refletindo no conhecimento mesmo da nossa própria pessoa, né? E à luz do Novo Testamento, trabalharmos um pouquinho sobre a questão de inteligência emocional também, né? Porque às vezes tantos mal entendidos, tantas frustrações acontecem nos nossos relacionamentos, né? E até mesmo a nível pessoal, porque nós não nos conhecemos de verdade e nem conhecemos as pessoas que estão à nossa volta, né? E eu quero, então, aproveitar esse tempo, né? Lembrando para você que é proibida a vingança pessoal, mas refletir contigo, né? Fazendo aqui uma pergunta, por exemplo, quantas vezes você teve dificuldades para lidar com pessoas de personalidade diferente da sua, né? Porque esse texto aqui já vai dizer assim, puxa, como é difícil se relacionar com algumas pessoas. O Carlinho também colocou aí, a Sandra também, né? Sobre essa questão, principalmente se você ocupa uma posição de liderança, né? Às vezes nós somos mal compreendidos. Também nos nossos relacionamentos interpessoais, né? E aí fica essa pergunta aqui, quantas vezes você teve dificuldade para lidar com pessoas com personalidade diferente da sua? Isso seria uma pergunta. A outra pergunta, quantas vezes você... essa aqui eu já fiz. Né? Quantas vezes você teve dificuldade para lidar com a sua própria personalidade, né? E, por último, você realmente se conhece, né? Eu queria, então, dar oportunidade para que nós pudéssemos analisar, né, essas coisas. Da mesma forma que nós descobrimos o nosso estilo pessoal de evangelismo, eu queria também que você pudesse investir tempo para que você pudesse realmente se conhecer, né? A sua personalidade, como você reage, né? E juntos, então, nós estarmos avançando em relação a isso, né? Olha só, eu coloquei aqui a importância do autoconhecimento, né? Como eu me vejo, né? Aí isso tem a ver com a autocompreensão, né? Com a autoaceitação, autoestima, autoconfiança, autoprojeção, né? Que é a questão dos nossos projetos de vida, onde que nós pretendemos chegar, né? A autodeterminação, a questão da perseverança. Eu percebo que, a nível de igreja, por exemplo, acontece muito mal entendido, porque as pessoas não se conhecem direito, né? Porque as pessoas também não se autoconhecem e porque, muitas vezes, as informações são truncadas, né? A comunicação não é completamente transparente. E eu separei aqui, ó, alguns tipos de relacionamentos, né? E são evidenciados muito no relacionamento conjugal, mas também no relacionamento social do todo, né? Talvez você já tenha ouvido esse diálogo aqui, né? A que hora sairemos? Né? Aí a pessoa responde, ainda não sei, vamos ver. Né? Eu preciso saber agora, eu tenho que planejar tudo. Uma questão de organização, né? Porque tem gente que é mais organizado, assim, formal, tem gente que é mais informal, não tem problema não. Mas quando isso se resume, né, num desejo de controlar tudo, e nós às vezes temos que lidar com pessoas assim, a nível de igreja, a nível de trabalho, a nível de família, né? E a gente precisa também se autoconhecer, né? Talvez essa forma de uma exigência, né, de ter tudo muito bem planejado, né, pode ser, né, uma forma também da nossa personalidade de querer controlar tudo, né? E também, por outro lado, se você é uma pessoa completamente informal, isso também pode estar expressando um lado omisso em que você realmente não toma as devidas providências em determinados assuntos que você precisa ser um pouquinho mais planejado, né? Então, nós temos que lidar com algumas pessoas que têm o costume de controlar tudo, né? Nós precisamos também saber se essa ênfase está presente na nossa personalidade, né? Também nós temos que lidar, por exemplo, né, com pessoas que têm vontade de decidir tudo, né? Mas vamos comprar essa camisa para você, por exemplo? Aí a pessoa responde, eu prefiro a outra, mas essa fica melhor, né? Então,
a maneira como é falado, né, não dá espaço para que a outra pessoa possa manifestar a sua verdade, né, ou a sua preferência. Isso acontece muito também, ok? Tanto de um lado como do outro, né, da pessoa que impõe e da pessoa que aceita isso também e fica depois frustrada, né? Se fosse uma coisa que não trouxesse frustração, até poderia ser algo administrado, mas às vezes não. Às vezes as pessoas não falam, mas ficam profundamente frustradas. Também nós temos que lidar, por exemplo, agora com o outro lado, né? Nós estávamos falando mais com as personalidades a nível mais autoritário, né? E das pessoas, às vezes, que se omitem. Mas também nós temos que lidar com algumas pessoas que estão sempre se justificando, né? Okay. Trouxe minhas meias, né? Ah, desculpe, trouxe tudo, menos as suas meias. Aí depois vem a justificativa. Me perdoe, precisei fazer muitas coisas antes de sair, né? Aí é lógico que num diálogo casual, ocasional, sem problema nenhum, mas que se você percebe que você sempre precisa se auto-justificar, talvez isso também seja uma falha de personalidade, ok? E aí aponta a necessidade de se conhecer, né? Também uma questão de dependência, né? A dependência aqui, né? Escolha o que quiser, querido, está escrito aqui, mas aqui, né, está embutido a questão de que a outra pessoa ela não tem autonomia financeira, né? Sempre na dependência exclusiva de uma outra pessoa. E não estou nem falando de alguém que, por exemplo, que convive com outra, que uma trabalha e a outra não, né? Porque isso pode ser completamente aceitável sem problema nenhum. Nós estamos falando assim de que a pessoa por si só ela vive nessa condição de dependência absoluta, né? E isso é bem ruim, tanto para a pessoa de que é o provedor financeiro, por acaso, né? Como também para outra pessoa, porque ele geralmente lá no fundo pode ser um aproveitador ou uma pessoa completamente frustrada por causa dessa situação, né? E isso acontece muito e a gente precisa também estar refletindo, né? Hábito de mandar e criticar, né? Aí a pessoa chega para você e fala assim, faz isso para mim, eu passo ali, compro determinada coisa, e a pessoa vai lá e faz, mas nunca há uma satisfação plena, né? A pessoa que falou contigo sempre diz assim, você nunca faz a coisa como deveria, eu que deveria ir lá, né? E aí sempre jogando, então, o serviço, o esforço das outras pessoas para baixo, né? Então, eu percebo, né, que esse tipo, né, de relacionamento é muito presente, tanto nos relacionamentos familiares, quanto nos relacionamentos sociais de uma forma geral, inclusive na igreja, né? Por exemplo, relacionamentos marcados pelo rancor, né? Às vezes, aqui tem um diálogo aqui. Espero não me intoxicar com essa salada como na última vez, né? Aí a outra pessoa responde com rancor. De qualquer forma, será melhor do que o peixe que a sua mãe fez no ano passado, né? Então, a gente sempre vê esta possibilidade, né, do relacionamento serem arranhados, porque a gente não se conhece, não sabe as fraquezas e o potencial da nossa personalidade, né? E aí, então, tem dificuldade para entender e ser entendido, né? E aí chega na hora, então, da necessidade da gente olhar para a nossa vida, né? Olhar para a nossa família, para nossas crenças, para os nossos valores, exemplos positivos e negativos. Isso vai fazer a gente aprender a viver melhor conosco mesmo e vai ajudar também as pessoas que estão à nossa volta. Miriane, tem alguma reflexão aí? Tem algumas reflexões. O Carlinhos falou que tem um teste de temperamento, que quem se interessar pode mandar no privado. Eu acho que você podia mandar para todo mundo, né, Carlinhos? Já dá uma socializada aí no teste de temperamento. Uhum. A Tamires, na sequência, ela fala que o autoconhecimento é maravilhoso, que é menos problema para nós mesmos e para os outros. A gente aprende a mudar o que precisa e torna a vida mais leve e com o auxílio do Espírito Santo. Amo a teoria do temperamento, melhorei muito depois de conhecer o meu.
né, essa fala é da Tamires. Mas eu tenho certeza, assim, absoluta, e agora, né, que algumas coisas que às vezes não são entendidas nesse momento que nós estamos vivendo, e às vezes até são entendidas como... A gente estava conversando isso no trabalho, nada a ver com outro contexto. Como que nós estamos hoje vivendo uma época em que as pessoas começam a entender mais a importância delas se autoconhecerem. E isso não é fazer dessa geração uma geração mais fraca, uma geração... às vezes a gente até está vendo esse embate de gerações aí nas redes sociais, pastor, porque essa geração mais jovem que vem já imbuída dessa necessidade de se autoconhecer e de ter propósitos, ela às vezes não é entendida pela nossa geração, que foi uma geração em alguns aspectos mais ativista. Então eu estou lendo isso e pensando como que a gente também tem que perceber o conflito de gerações entre uma geração que foi mais moldada para trabalhar sem refletir tanto sobre si mesmo e uma outra geração que já vem com uma pegada mais de se autoconhecer. É uma percepção que a gente tem tido. Uhum. Tá certo. Então, aqui a Patrícia parece que coloca de alguma coisa Patrícia, aqui. Patrícia, eu sou extremamente organizada, gosto de ter sempre o controle da situação. Percebo que esse excesso de organização é para me manter com a sensação de controle. Quando foge daquilo que programei, fico muito desestabilizada. Bem-vindo ao clube, Patrícia. Vamos trabalhar nisso. Então, nós queremos estar trabalhando isso aí, né? Primeiro, assim, falaram sobre a teoria dos temperamentos, né? Lá, o melancólico, o colérico, o fleumático, o sanguíneo, né? E nós podemos ver também de que existem algumas outras abordagens que são interessantes, que nos faz refletir como que nós também lidamos assim em algumas situações, como no trabalho, em casa, porque no trabalho, debaixo de alguma circunstância, você pode reagir de uma forma. Em casa, você pode reagir de uma outra forma diferente, né? Porque as circunstâncias te deixam mais à vontade, enfim. Na igreja também você pode reagir de uma outra forma. Então, eu queria aproveitar esses próximos domingos para que nós também, né, analisando o Sermão do Monte, pudéssemos estar nos aprofundando. Aí seria mais do que uma reflexão da conclusão do nosso temperamento, que eu acho que muita gente aqui já teve essa oportunidade, mas eu queria ampliar isso, né? E vejo de que essa questão da inteligência emocional é alguma coisa tão fundamental de que a nível de currículos, né, de escolas, a nível também de escolha, né, de funcionários, as empresas estão trabalhando muito isso. Eu acho que também a igreja poderia trabalhar isso à luz da Bíblia, né? O autoconhecimento à luz da Bíblia, né? Para que nós pudéssemos aprender a conhecer de verdade o que nós somos e não apenas ter o conhecimento de chegar à conclusão, eu sou desse jeito, mas na força do Espírito Santo também, nós estarmos discernindo onde nós precisamos mudar ou nos controlar, né? E isso seria algo fundamental, né? E eu quero, então, levantar essa possibilidade aqui de resolver conflitos nos relacionamentos sem enlouquecer, ok? Então, aí é fundamental levarmos em consideração essa questão do perfil da nossa personalidade, refletindo nas nossas experiências, herança hereditária, né? Também a questão da educação, e aí isso vai nos levar a refletir a forma como nós reagimos, né? E em diferentes situações, a forma que reagimos no trabalho, na igreja, em casa, né? Entre outras situações em que nós estamos envolvidos, né? E aí eu quero trabalhar isso com vocês, o perfil comportamental, né? Qual é o seu? E, de uma forma geral, né, levando em consideração aqui, né, uma maneira, uma estratégia de refletir sobre esse assunto, nós vamos ver aqui a dominância, né, influência,
estabilidade e conformidade. Nós vamos levar em consideração de que nós somos uma mistura disso aqui, tá? Mas que em algumas pessoas, como a Patrícia, né, teve a transparência e a coragem de colocar, né? Então, provavelmente ela está dentro dessa questão aqui da dominância, né? Ou da estabilidade, né? Então, aqui, ó, dominância, busca resultado, né? Uma pessoa influente, ela busca o relacionamento, né? Uma pessoa que tem um destaque mais na questão da estabilidade busca colaboração, né? E a conformidade busca a precisão, né? E aí eu queria, né, nesses próximos domingos, trabalhar com vocês, né, ainda levando em consideração a reflexão do Sermão do Monte, né? Porque eu creio que Jesus trabalha muito, né, a necessidade do autoconhecimento, porque ele vai dizer assim, ó, também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Coloca em Pedro um sobrenome, né? E nós sabemos que Pedro era instável, nós sabemos que Pedro queria resolver as coisas sempre do jeito dele, e parece que quando Jesus coloca um sobrenome nele lá, um apelido nele de Rocha, dizendo que ele poderia, né, tinha potencial para ser uma pessoa com mais estabilidade. Vemos também Jesus falando em Mateus no capítulo 16, a reflexão, pedindo para que eles pudessem chegar à conclusão de quem era o próprio Jesus. E eles vão falar, alguns dizem que você é profeta, alguns dizem que você é Elias, e Jesus então faz questão de dizer para eles, mas vocês, né, qual é a análise que vocês fazem de mim, né? E o próprio Jesus muitas vezes usa a expressão eu sou, né? Também vai dizer que ele conhecia a natureza humana. E aí, a partir, então, dessa estratégia de análise de perfil comportamental, de repente você pode se conhecer as pessoas que estão à sua volta, e isso nos levar, então, a uma possibilidade de um relacionamento mais transparente, para que possamos estar avançando, então, para um melhor convívio conosco mesmo, com Deus e com as pessoas que estão à nossa volta, ok? E aí, então, eu quero trabalhar esse perfil de personalidades aqui, a dominância, a influência, a conformidade e a estabilidade. Eu já posso trazer para você aqui que dominância, né, e influência é mais a questão dos extrovertidos, né? Que tem esses princípios aqui com mais destaque, o princípio da dominância, o princípio da influência. E os introvertidos ficam mais com a questão da conformidade e da estabilidade, né? E aí eu quero, junto com vocês, estar buscando, então, a possibilidade de nós estarmos refletindo sobre isso, para que nós possamos nos aprofundar. E depois, então, né, eu vou ver com a Miliane e com a Sandra também, compartilhar com elas alguns testes que eu tenho aqui a nível de autoconhecimento à luz da Bíblia, dá para elas também a possibilidade de refletirem para ver se elas querem acrescentar alguma coisa e tal, para que nós possamos fazer, né, um teste aqui atualizado para saber, então, como é que a gente se comporta aí. No nosso caso, especificamente, nós estamos dentro desse perfil aqui de dominância, de influência, de conformidade ou estabilidade, né? E a nível assim de contato mais formal, né? Se nós somos mais planejadores, analistas, executores ou comunicadores, né? Vamos trabalhar isso, né? Também analisando o Sermão do Monte, ok? Também analisando o Sermão do Monte. A minha pergunta para vocês, de uma forma geral, é essa, assim, né? Se você se considera uma pessoa que tem dificuldade de lidar com pessoas com personalidades diferentes, né? E se isso é alguma coisa que traz para você, né, a possibilidade de você estar tendo entraves nos seus relacionamentos por causa disso. Eu sei que muita gente, né, tem uma sensação que precisa melhorar,
mas não consegue, né? Luta com a questão das suas frustrações, não sabe lidar com pessoas com personalidade diferente. E o Sermão do Monte nos ajuda bastante a termos uma percepção da necessidade de parâmetros para que isso possa acontecer. E nós vemos, então, a necessidade também de nós termos consciência, né, de quem nós somos, do que tem nos controlado, né, e analisando, então, a nossa história, a nossa herança, ver o que é valor, o que é princípio, né? Nós podemos ver que o Sermão do Monte é cheio de princípios, cheio de valores. Nós também temos a questão de valores e princípios, herança familiar, né? A questão da educação mesmo que nós recebemos. Enfim, é sobre isso que eu quero trabalhar com vocês nos próximos domingos. Vamos ver aonde vai dar. Eu acho que vai dar num lugar muito bom aí, para que nós possamos estar melhorando a questão dos nossos relacionamentos. Se você puder e quiser, pode explorar aqui o link que o Carlinhos coloca sobre temperamento, né? Mas nós vamos tentar ir ampliando, né? Para que você possa ver essa questão também, como a Miliane falou, dos sabotadores, que não deixam você avançar, né? Enfim, e de fazer também um projeto para a vida pessoal, porque nós entendemos que é isso que Jesus também enfatiza no Novo Testamento de uma forma bem interessante, mas que às vezes passa desapercebido, porque nós olhamos para o Novo Testamento sempre só ressaltando as questões religiosas, né? E parece que Jesus está falando muito mais do que isso, ok? Então, seria basicamente isso a proposta daquilo que nós vamos trabalhar, né, nas nossas escolas dominicais aí dos próximos domingos, ok? Próximas semanas. Então, quero agradecer a você, convidar a você a participar do nosso culto. Se você pode, de uma forma presencial, esteja lá hoje, às 19 horas, fazendo, né, a sua inscrição prévia, né? E, se você não pode, você possa participar, então, através da live aí, no YouTube, no Facebook, vai ser uma bênção. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela existência da Escola Bíblica Dominical, a instrumentalidade da Sandra, da Miliane, e a gente vai avançando, então, aí no nome de Jesus. Eu vou orar e vou voltar a palavra, então, a Miliane e a Sandra. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de nos conhecermos melhor e conhecer também as pessoas que estão à nossa volta. Pedimos a Ti que nessa tarefa aí de autoconhecimento, isso nos melhore os nossos relacionamentos conosco mesmo, contigo e com as pessoas que estão à nossa volta. E que a nossa igreja possa adquirir, então, uma capacidade de uma comunicação transparente, amorosa, o ambiente possa ficar um ambiente mais favorável ainda para que nós possamos avançar nas demandas que o Senhor impõe para cada um de nós. Nós oramos agradecidos por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. A necessidade do autoconhecimento à luz da Bíblia. Serão fantásticas as nossas próximas aulas. Eu quero, né, motivar os irmãos que permaneçam aqui e que os irmãos, né, que nós estamos sentindo falta de alguns irmãos, que eles possam voltar aqui para a nossa IBD. Todo domingo, né, vários domingos eu peço também aí aos líderes que estejam incentivando, né? Eu sei que tem feito, mas que possamos continuar incentivando a igreja a participar da EBD, que o próximo domingo possamos ter um número maior aí dos nossos irmãos nesse tema tão precioso, essa oportunidade que muitas vezes no tradicional da nossa escola bíblica dominical nós não temos essa oportunidade de nos conhecermos e de aperfeiçoarmos e sermos aí felizes, amados. Precisamos, sim, desse autoconhecimento à luz da Bíblia, ok? Temos aqui avisos rápidos para nos despedirmos, né? O pastor já falou do nosso culto presencial, e se você não pode, a live às 19 horas. Terça-feira, terça do avivamento, o nosso culto também de oração. E temos os encontros dos departamentos. Às quartas, às 20 horas, é a união de homens. Quinta-feira é o encontro dos jovens. Jovens, participem, 18 horas e 40 minutos. E na sexta são os adolescentes, às 20 horas. Todos através do aplicativo Zoom. E as nossas campanhas, elas permanecem, irmãos. A campanha do óleo usado,
só você entregá-lo na igreja. E também a campanha do quilo ainda dá tempo. Hoje é o 3º domingo. Leve à igreja se você vai ao culto à noite e, de preferência, logo no comecinho da semana, na segunda até terça-feira, dá tempo de você participar dessa campanha. Participe, é um privilégio poder ajudar ao próximo e a nossa igreja precisa muito da sua contribuição. Ok, irmãos? Vamos lá? Vamos abrir nossas câmeras e dar um tchauzinho? Vamos? Tchau, gente. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Tchau. Bom dia para todos.